conversa com o coração do teu servo, Pai. Nós queremos agora nos derramar na tua presença, agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor já tem feito em nossa vida. Nós não agradecemos só porque o Senhor pode fazer, mas agradecemos pelo que o Senhor já fez. Deus, nós entendemos que quando nós somos gratos ao Senhor, as cadeias se quebram, as muralhas caem ao chão, porque o Senhor é Deus poderoso, Pai. O Senhor é o Deus que zela pela tua palavra, e a tua palavra nos afirma, Pai, que todas as vezes que nós achegamos ao Senhor, o Senhor se achega a nós, e por isso nós estamos aqui, Pai, porque nós reconhecemos a nossa total dependência do teu Espírito, a nossa total dependência da tua graça, a nossa total dependência do teu amor. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, derrama da tua graça, da tua unção sobre essa casa, e que nenhuma alma que entrar dentro deste lugar saia da forma que chegou, mas saia transformado pelo poder da tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Quantos vieram e são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo? Eu te convido a cantar junto conosco, porque a graça do Senhor é aquilo que nos alcançou, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. E a gratidão, a alegria, mora no coração de quem é grato. Todas as vezes que você vê alguém sorrindo, é porque ele já agradeceu a Deus, porque acordou. A Bíblia diz que deitei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Por isso nós agradecemos pela tua graça, Senhor. Vamos adorar ao Senhor com alegria, vamos? Você pode declarar isso, vamos. Digno é o Cordeiro de Deus,
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Yeah, yeah. Te adoramos, Jesus. Oh, que tremenda graça. Vamos! oh, que infalível amor, Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pai Santo, Jesus, somos gratos pelo teu amor, Senhor. E se nós formos analisar, presta atenção nisso aqui, olha para cá. Se nós formos analisar e tiver esperando viver respostas de orações, nós ainda estaríamos lá atrás. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse esperando viver resposta de oração, eu ainda estaria lá atrás, porque Deus fez muito mais daquilo que eu pedi. Outrora, eu algemado só os pés. Esses dias eu me peguei reclamando, sabe, Damião? Eu falei, Deus, mas o microfone está tão ruim, aquela bateria não está tão boa. E Deus me fez lembrar de quando Ele me resgatou. Deus olhou para mim dentro de um presídio e disse, eu vou te resgatar. E o Senhor começou a trazer à minha memória como que foi que começou. Uma caixa Watson, quem lembra aqui, caixa Watson? E um microfone. E o Senhor falou, não, eu vou fazer melhor. Eu no regime fechado, você vai ir na rua e vai começar a pregar e falar da minha palavra. Então eles colocaram algema nos meus pés, deixaram só as minhas mãos livres, mas eu tinha a liberdade de adorar ao Senhor. E nisso eu chegava nas igrejas com os pés algemados e começava a declarar, tu és santo, Senhor, tu és santo, Senhor. E Deus começou a trazer no meu coração, foi daí que eu te tirei. Por que você acha que agora está ruim? Foi daí que eu te resgatei. E é por isso que sou grato ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para testemunhar daquilo que Ele é capaz de fazer na vida do homem. Outrora éramos como ovelha desgarrado, indo direto para o matadouro. O Satanás, ele não brinca de ser Satanás, mas quando Deus te resgata, Ele também não brinca de transformar. Se você abrir o seu coração e ser grato ao Senhor, Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Tu és santo, Jesus. Te adoramos, te agradecemos, ó Deus. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco
sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui. Diga. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, diga isso, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi, aleluia. Que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Alguém para dizer isso? Vamos. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Diga isso, vamos. Meu Senhor, eu só quero adorar, só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Diga, meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorar, só
você for lembrar, se você for lembrar do que o Senhor já fez, se você for lembrar do que o Senhor já fez, querido, você não cantava, você gritava essa canção, você falava: eu te agradeço, Jesus. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Diga isso, meu Senhor, vamos. Meu Senhor, eu só quero adorar-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para o meu Senhor. Vamos! Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Diga isso, se não aleluia. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Nada novo achei pra dizer, então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção, diga, que vai acabar, mas a sua não. Diga isso, vamos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma opção: me render aqui em adoração. Diga! Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia,
se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego. Vamos! Pode ser mais alto em meu coração. Não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos, em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos, louve ao Senhor. Louve, 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 louve ao Senhor. Diga, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Te adoramos, ó Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Nessa noite eu quero convidar a igreja a continuar com as mãos levantadas. Rende a Ele glórias, vamos. Aleluia, 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 aleluia. Vamos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Bem alto para Jesus, vamos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Jesus.
Queria cumprimentar uma igreja paz do Senhor, amém? Muita alegria estar nessa noite louvando, adorando o nome do Senhor. E a maior alegria é saber que Deus está nesse ambiente. O bom é entrar nesse lugar e sentir a presença de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Se Ele não estiver em nosso meio, o culto seria só um culto. Mas quando Deus está em nosso meio, o culto é manifestado pelo Espírito Santo de Deus. Graças damos ao Senhor. Quero agradecer aos nossos pastores que aqui não estão em Lisboa, em missão, e nos deu a possibilidade de estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Irmão, não cesse de louvar o nome do Senhor, amém? A Bíblia diz: aonde tem um ou dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Então o culto não é feito por uma pessoa, o culto é feito por um corpo. E quando esse corpo está bem ajustado, esses membros desse corpo estão bem ajustados, Deus tem a possibilidade de trabalhar em nosso meio. Confesso, se o culto tivesse terminado agora, já estaria alegre, porque Deus falou profundamente aqui pelo Ministério de Louvor, porque na verdade a gente muitas das vezes estamos procurando tantas coisas e a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa, que é Jesus. Nós estamos correndo para lá e para cá, se esforçando tanto, não que não tenha se esforçar, mas às vezes damos tudo em um dia só. E o maior problema é que às vezes a gente está buscando coisas que a gente já tem sobre a nossa vida. Porque quando nós olhamos para aquilo que a gente não tem, não percebemos aquilo que a gente já tem. Amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus, livro de João, capítulo por número 6. Livro de João, capítulo por número 6, verso de número 5. Capítulo 6, versículo 5. Quem está aqui, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe a Filipe: onde compraremos pão para este comeres? Mas disse isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe daria bastância para cada um deles comer um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse André. E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, e o número de quase 5.000. E Jesus tomou o pão, e havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos. E os discípulos que estavam assentados, os discípulos, e pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, e quanto eles queriam. E quando estava saindo, disse-lhe aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejava, e para que nada se perca. E recolhendo, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5
pães e de cevado que sobrejava, e aos que havia comido. Amém? Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai, graça te damos, Senhor, por mais um dia estar na tua presença. Graça te damos, Senhor, porque dormimos e acordamos e chegamos, meu Pai, aqui neste lugar, Deus, chamado casa de oração, Senhor. Meu Deus, graça te damos, Senhor, porque isso para nós é uma grande oportunidade de adentrar na tua presença, de sentir, Pai, o teu Espírito Santo e poder, meu Pai, ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, por essa data, por este culto, por este momento, Deus, que iremos passar aqui na tua presença, Senhor. Senhor, que o Senhor continue derramando o teu poder e a tua unção, Pai, e que nós possamos sair daqui hoje, Pai, cheio da tua presença, e que a tua presença, meu Pai, venha como rio sobre nós, e aonde, meu Pai, nós passarmos, Senhor, aonde nós chegar, esse rio, meu Pai, venha molhar, esse rio, Deus, venha saciar a sede, meu Deus, daqueles, Pai querido, que serão alcançados através da nossa vida, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Querido, lemos aqui uma mensagem muito conhecida, a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa história é uma história que é muito relatada, muito pregada aqui mesmo entre nós. O texto ao qual nós lemos vai falar que Jesus agora vai fazer a sua primeira multiplicação. Essa multiplicação acontecera porque Jesus chegou em uma cidade chamada de Tibaré, e lá Jesus, andando por essa cidade, uma multidão está acompanhando Jesus, porque aonde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. Tu pode ler a Bíblia e você vai entender que Jesus, por onde passava, as pessoas ficavam admiradas com ele, pelos teus milagres, pelos teus feitos, pelo aquilo que ele falava. As pessoas queriam seguir Jesus, queriam saber o que Jesus estava fazendo, e aquilo chamava a atenção do povo, e a Bíblia diz que esse povo começa a andar atrás de Jesus, começa a estar ali com Jesus, e Jesus, ele pregando a sua palavra, curando enfermo, curando os necessitados, trazendo vista ao cego, levantando o paralítico. Essa multidão está acompanhando Jesus e está vendo tudo isso que está acontecendo. Mas a Bíblia vai dizer que ao tardar da noite, a Bíblia vai dizer que Filipe vai falar: Senhor, dispensa essa multidão. Por quê? Porque estão tanto tempo com o Senhor e eles estão com fome, Senhor. E o Senhor fala para Filipe: Filipe, então você procura um lugar para comprar comida, para alimentar esse povo. Filipe automaticamente vai fazer uma matemática e vai dizer: olha, mesmo se nós tivéssemos tanto dinheiro, comprasse de pão, não daria para alimentar essa multidão. Por quê? Porque Filipe agora vai fazer uma conta do povo que tem e daquilo também que não tem, porque Filipe está dizendo de algo que ele não tinha, que era o dinheiro para comprar. Então a Bíblia vai dizer que Filipe: olha, Senhor, nós não temos condição de alimentar esse povo. Entenda, eu já quero repartir algo com você, querido. Filipe não tinha condição, mas quem estava ali falando com Filipe tinha condição. Uma coisa é Filipe dizer que não tinha condição, e outra coisa era quem estava falando para Filipe alimentar a multidão. Filipe faz a sua conta e a conta de Filipe não bate. Então a Bíblia vai dizer que André, discípulo de Jesus, vai encontrar um menino na praia. Irmão, isso aqui não foi coincidência, aquele menino, aquele rapaz na praia que estava com lanche, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Filipe, aqui André: olha, Senhor, eu encontrei aqui um menino, um rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Filipe mesmo, André mesmo encontrando esse menino com esse lanche, ele vai dizer: olha, mas o que é esse lanche para tantas pessoas que estão aqui? Filipe também, André também agora ele está
em uma contabilidade, e ele está dizendo: Senhor, também não dá para alimentar. Mas o Senhor olha para André e fala: André, pega agora esse povo e divide eles em grupo. Aleluia. Por quê? Porque Jesus naquele momento ia fazer uma multiplicação. Por quê? Porque na mão daquele jovem, na mão daquele menino, era 5 pães e 2 peixinhos, mas na mão de Jesus era multiplicação. Eu acho que você não pegou isso. Eu quero repartir com você, querido. Você chegou aqui, já fez a matemática, e a matemática é: não dá. E Jesus já está dizendo para você: dá sim. Por quê? Porque aquilo que você coloca em minhas mãos, eu multiplico. Aquilo que você coloca em minhas mãos, eu faço o que acontece. Então, na mão do menino era o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão de Jesus era uma multiplicação para alimentar 5.000 pessoas. Eu acho que você não pegou isso. Se eu fosse você, enchia o teu pulmão de ar e dava o maior glória a Deus nessa noite. Deus não está perguntando a condição que você tem. Deus não está perguntando quanto você tem nas tuas mãos. Ele só está perguntando se você quer entregar na mão dele, para ele fazer a multiplicação. Levanta a tua mão para adorar. Por quê? Porque Felipe, André está dizendo: Senhor, não dá. Por quê? Porque a conta não bate, querido. O meu Deus é especialista em matemática, e a matemática dele é: nós vamos alimentar todo mundo e ainda vai sobrar para a glória de Deus. Nós vamos alimentar todo mundo e ainda vai sobrar para a glória de Deus. Entenda uma coisa, que a multiplicação não começou na mão de Jesus. A multiplicação começou na mão dos discípulos. Por quê? Porque Jesus pega o pão da graça e dá a eles. Se o que foi na mão deles foi 5 pães e 2 peixinhos, então eles começam a dividir e o negócio começa a multiplicar. O que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que Deus quer multiplicar aquilo que está nas tuas mãos. E para multiplicar isso, tem que ter fé e acreditar que aquilo que ele está dizendo, você tem que obedecer, que o milagre vai acontecer. A Bíblia vai dizer que Jesus dá a eles começam o quê? A repartir entre o povo. E o povo começa a comer, o povo começa a se saciar. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que nós somos o começo das coisas, é o fim delas. Talvez você entrou 2026 arrastando, fraco, querendo desistir, mas Deus está aqui dizendo que não é o seu começo, é o fim de todas as coisas. Por quê? Porque Deus nunca vai dispensar alguém de mão vazia. Aquele povo estava o dia todo com ele. E a intenção de Filipe é: vamos dispensar a multidão. Isso acontece com a gente. Quando um problema vem nas nossas mãos, às vezes a gente quer o quê? Se afastar do problema. Ou seja, desistir do problema. Se a gente não acha a solução para ele, entrega isso na mão de alguém que possa resolver. Só que André e Filipe tinham alguém que podia resolver aquele problema. André e Filipe quer dispensar o problema. Só que Jesus quer agarrar o problema e dar a solução para ele. Mas você não pegou isso. André e Filipe quer largar o problema, quer mandar a multidão embora. Mas Jesus está dizendo: eu vou dispensar eles de mão vazia, eu vou alimentar eles primeiro. Eu vou alimentar eles primeiro e depois eu dispenso eles. Por quê? Porque eles ficaram o dia todo comigo. Eu não posso dispensar esse povo de mão vazia. Eu tenho que entregar alguma coisa a eles. Então quero repartir uma coisa para você. Você já entrou nesse culto, já se passaram alguns minutos e Deus está dizendo: olha, no final do culto tem surpresa para você. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui diferente. Eu quero já profetizar: quem entrou por baixo vai sair por cima, quem entrou chorando vai sair sorrindo, quem entrou caído vai cair, sair de pé. Por quê? Porque depois do culto o milagre vai acontecer na sua vida. Só que primeiro tem que ter o culto, e depois do culto, e você recebe o que no culto? É aquilo que você entrega. O culto você vai receber aquilo que você entrega. Se você sentar nessa cadeira e falar: Deus, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, desculpe-me,
eu não sou Deus, mas eu creio que Ele vai dizer para você: o que você tem para me oferecer? Você não ofereceu nada. E o que você vai receber? É lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Entende? A Bíblia diz: olha, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, e a porta que se bate, se abre. Tem que bater, tem que pedir, tem que clamar, tem que louvar, tem que abrir a boca para adorar o nome dEle. A proporção da tua entrega é a proporção daquilo que Deus vai se revelar para você. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá está um barco parado, e os homens desse barco estão lavando a rede, e a Bíblia diz que Jesus está passando, e a Bíblia relata que Jesus, a multidão impressando Jesus, e Jesus tem uma estratégia. Qual a estratégia? Eu vou usar esse barco para ensinar a multidão. A Bíblia diz que Pedro, que ali estava lavando a rede, Jesus fala assim: me empresta o seu barco. Ele empresta o barco, Jesus sobe no barco, começa a ensinar a multidão, e depois daquele culto, a Bíblia vai dizer que Deus chega para ele e fala assim: Pedro, vamos lançar esse barco para o mar alto, e vamos pescar de novo. Aí Pedro: Senhor, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Senhor, nós passamos a madrugada toda e nada apanhamos, mas é como o Senhor está dizendo, pela tua palavra nós vamos obedecer. Por quê? Porque Pedro emprestou o barco dele, e por emprestar o barco dele, Deus, que não deve nada a ninguém, disse assim: eu vou multiplicar na vida deste homem. Por quê? Porque ele me emprestou o barco dele. Você está entendendo, querido, isso? Deus está falando: a proporção do teu glória hoje vai ser a proporção que ele vai abrir a porta para você. É o tamanho da teu glória que vai descer a glória de Deus na sua vida. Será que você veio adorar Ele aqui nessa noite? Será que você veio glorificar o nome dEle aqui nessa noite? Porque cada glória que tu der, querido, vai ser uma barreira que vai cair. Pedrão emprestou o barco, Pedrão disse: toma a direção. Aí Deus disse: já que emprestou o barco, eu já fiz o culto, agora vai começar o milagre. Vem Pedro, vem Pedro. E aonde o Senhor lança a rede, não tem peixe. Pesquei a noite toda. Deus disse: eu tenho a direção, joga do lado ao contrário. Pedro joga, e quando ele joga, começa a puxar, e os peixes começam a vir. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você emprestar o teu barco, a tua vida, o teu ser, querido, Deus irá multiplicar na sua vida. Até aquilo que não deu certo, vai dar certo na sua vida. Aquilo que não deu certo, vai dar certo na sua vida. Por quê? Porque você está emprestando o teu barco para Ele. Mas, irmão, que emprestar barco é esse? É a sua vida, irmão. Deixa Ele tomar direção. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te dar a direção do seu barco. Ei, tira a mão do controle das coisas, deixa na mão de Deus. Confia nele. Entrega a Ele, confia que mais Ele fará. Mas eu já entreguei, estou passando por grande luta. Calma, porque Ele está no barco, e se Ele está no barco, tem multiplicação sobre a sua vida. Mas, irmão, foi uma pesca maravilhosa, foi, porque não foi só uma pesca, foi uma multiplicação, porque quando Pedro puxou, a Bíblia vai dizer, querido, que o barco começou a encher de peixe, a rede começou, querido, a romper. Ele teve que chamar os outros barcos. Por quê? Porque era tanto peixe que ele não conseguia carregar só no teu barco. O que você quer dizer com isso? O que Deus vai fazer na sua vida não é só para você, é para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. Ai, Deus. Fala para o seu irmão: mas é depois do culto, irmão. Fala para ele: o que você vem entregar aqui no culto hoje? Mas pode acontecer durante o culto? Pode também. E por que aconteceu algo dentro de um culto? Te explico. 4 homens, Rodrigo, viram um paralítico que estava em uma cama. Disseram assim: vamos levar esse homem lá, porque lá tem um culto, e nós vamos levar ele, porque ele vai receber o milagre. 4 homens pegam aquele homem na cama e levam. Só que quando eles chegam no culto, interessante,
eles não conseguiam entrar no culto, porque o culto estava cheio como esse, e era muita gente. Eles tentaram entrar pela porta, não conseguiu, não sei se tinha janela, mas também não conseguiu passar. Só que aqueles 4 homens estavam determinados e disseram assim: nós trouxemos ele aqui para ser curado. E alguém tem uma ideia, fala para o seu irmão, alguém tem uma ideia. E a ideia é subir no telhado, descobrir o telhado e lançar ele. A ideia é máxima. Qual é a ideia? Nós vamos subir no telhado, destelhar e vamos descer ele. E a Bíblia diz que aqueles homens destelham o telhado, desce aquele homem, e quando desce aquele homem vai no meio do culto. Entenda que isso não foi atrapalhar o culto, isso foi uma questão de fé. Porque tem gente que acha que fazer coisa no culto vai atrapalhar o culto. Tem gente que acha que dar glória no culto vai atrapalhar o culto. Tem gente que pensa que falar em língua estranha no culto vai parar o culto. Tem gente que pensa, querido, que correr no culto vai atrapalhar o culto. Não vai nada, porque o culto é dele, a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele, querido. Então, o que você fazer aqui, você não está fazendo para o teu irmão, você está fazendo para Deus. Então eu te pergunto, o que você veio fazer hoje aqui? A Bíblia diz que a mulher estava lá na porta da casa dela e disse: se somente tocar nas vestes dele eu serei curada. E a multidão imprensando, ela entra no meio da multidão, porque ali também era culto, porque Jesus não tinha casa, não tinha templo, aleluia. O culto dele era andando, curando o cego, levantando o paralítico. Ela entra no meio do culto, toca nas vestes de Jesus. Os discípulos não entenderam, Rodrigo, por quê? Jesus disse assim: olha, esse toque saiu virtude de mim, quem me tocou? O discípulo não entendia e disseram assim: mestre, todo mundo te toca, como o senhor está dizendo que alguém te tocou? Ele disse: mas esse toque foi diferente. Esse toque foi diferente. Esse toque foi de alguém que tem fé e coragem. Esse toque foi diferente. Talvez o teu irmão do lado não vai entender, teu irmão da esquerda não vai entender, mas se você levantar hoje e dar um glória aí, mas se você levantar hoje aí e falar: Deus, eu estou aqui para dar glória, eu estou aqui para dar aleluia, eu estou porque vier. Eu não vim nesse culto para adorar homem, eu vim para adorar o Senhor, aleluia. Se tem crente pentecostal aqui, abra a tua boca e começa a glorificar. Ela atrapalhou o culto? Não, ela só fez aquilo que ninguém estava fazendo. Ela atrapalhou o culto? Não, ela só agiu com a tua fé e recebeu o milagre, querido. Você não vem no culto por causa de mim, você não vem no culto por causa do pastor, não, você vem no culto por causa de Deus. Então, se Deus te tocar hoje para profetizar, profetiza. Se Deus te tocar hoje para gritar, grita, toca a trombeta, porque Deus está dizendo: vai, 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 eu te dou corda, pode ir. E ela atrapalhou o culto? Não. E o paralítico, irmão, atrapalhou o culto? Também não. Porque quando ele desce, Jesus olha para ele e fala assim para ele: ó, toma sua cama e anda. Porque lá estavam os escribas e os fariseus. Os escribas e fariseus era assim: tudo que Jesus pregava eles anotavam. Por quê? Porque eles estavam perseguindo Jesus, eles queriam matar Jesus. Então os escribas e fariseus é aqueles que estavam lá só anotando o que ele está falando, para ver se ele vai errar e pegar ele e matar ele. Só que o paralítico não. O paralítico tem 4 amigos que vai levar ele para receber o milagre. E eu te pergunto, por que quem estava lá não recebeu o milagre, o paralítico recebeu? Por quê? Porque você não vem no culto para tirar nota. Você não vem no culto para olhar quem pregou mais, quem pregou menos, quem cantou mais, quem cantou menos, fulano falou mais, ciclano falou menos. Não, você vem no culto é para adorar. E adorador é assim, pode subir um analfabeto e falar: ele dá glória. É, adorador é assim, pode subir uma criança, ele dá glória.
O cara está fazendo mais S, mas ele não quer saber da vogal, ele quer saber é de dar glória. Deixa eu ver aqui se tem adorador. Deixa eu ver. Fariseu não entra aqui, mas adorador entra. Adorador entra. Então a Bíblia vai dizer que os fariseus estão aqui anotando. Tá, e Jesus, como é especialista, mas explica por que os fariseus estavam anotando. Vou te explicar. Quando Jesus curou esse homem, os fariseus ficaram bravos e disseram assim: hoje é sábado, não pode haver cura. E por que curou esse homem? Aí Jesus falou assim: será que é difícil dizer para um homem levanta e anda, ou perdoado estão os seus pecados? Aí falou assim: já que vocês estão incomodados que eu mandei levantar e andar, então vou dizer outra coisa para você: perdoado estão os seus pecados. Aí eles ficaram doidos com Jesus, porque disse: quem é esse para perdoar pecado e para curar no sábado também? Ei, tem uma coisa para falar aqui para você: para Deus não tem dia e não tem hora. Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no dia que Ele quer. Para Ele pode curar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Pode ser qualquer coisa, Ele cura. Por quê? Porque Ele tem um poder e tem um controle na mão. Enquanto os fariseus estão anotando, Jesus está fazendo milagre, levantando, restaurando, trabalhando, entrando com força. E os fariseus estão o quê? Anotando. E eu te pergunto: Ele atrapalhou o culto? Não, porque fé não atrapalha o culto, irmão. Fé só ajuda o culto. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus está lá entrando em Jericó, e a Bíblia diz que Zaqueu, de baixa estatura, começa a olhar aquela multidão e fala assim: quem é esse aí? É Jesus. Eu quero ver quem é esse homem. Irmão, o andar de Jesus é culto. Amém ou não amém? Jesus está cultuando, Jesus está fazendo culto, Jesus está pregando a palavra. E Zaqueu, no meio do culto, quer ver Jesus. Zaqueu vai voado, vai assim: eu tenho que ver Jesus. Olha, vai para o lado, vai para o outro, não tem como ver Jesus. Ele vê uma figueira, e ele sobe naquela figueira, e ele contempla Jesus. Por quê? Porque quem quer ver Jesus, ele faz sacrifício. Jesus, ele quer ver Jesus, ele subiu na figueira, e quando ele subiu, Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Calma aí, eu acho que você não pegou. Jesus está dizendo assim: ó, esse culto aqui, Zaqueu, a continuidade dele vai ser dentro da sua casa. Ai, eu acho que você não pegou. O culto na rua foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu trouxe o culto para dentro da casa dele. Mas você pergunta: Zaqueu era digno? Não, não era digno. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu se levanta e fala: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, que eu devolvo 4 vezes mais. Aí Jesus olha para Zaqueu no culto e fala: hoje a salvação entrou nessa casa. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. O que você está recebendo não vai ser só aqui, vai levar para casa também. Vai aí, show, lá pra candarácia. Aí eu saí, show, lá pra canto, lá pra candará. Vai na casa, é 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 na casa. Receba. Zaqueu subiu para ver, mas Jesus disse: desce para receber. Zaqueu subiu para ver, mas Jesus disse: desça para receber. Ei, querido, desça hoje a cadoleiro, porque Ele quer falar contigo. Desça hoje, se humilha na presença dEle. Por quê? Porque Ele vai te exaltar, Ele vai te exaltar, Ele vai te exaltar. Zaqueu, ai. A atitude de Zaqueu trouxe o culto para dentro da casa dele. Olha que coisa boa. A Deus dizendo para Zaqueu: Zaqueu, vamos dar continuidade a esse culto lá na sua casa.
Aí você me pergunta, poxa, mas Zaqueu era cobrador de impostos, era visto de uma forma pelas outras pessoas, como ladrão. Mas Deus tem o poder para curar ladrão, traficante, prostituta, prostituto. Deus tem o poder de curar ladrão também. Por quê? Porque Zaqueu, querido, quando Deus sentou lá na mesa, aí o povo está lá de fora e fala assim: quem é esse aí que entra na casa de pecador e se assenta com ele na mesa? Quem disse, irmão? Jesus sentou na mesa para levantar Zaqueu. Jesus sentou na mesa para transformar a vida de Zaqueu. E antes que ele falasse alguma coisa, Zaqueu já sentiu no coração a vontade de se entregar. E Zaqueu fala: Senhor, eu quero devolver tudo aquilo que eu roubei. Aí o Senhor fala: hoje a salvação entrou nessa casa. Não é porque Zaqueu falou isso, não é porque Jesus é a própria salvação. A salvação já estava entrando na casa dele. E quando a salvação entra, mentira tem que sair, fofoca tem que sair, idolatria tem que sair, aleluia, tem que sair para a glória de Deus. Macumbaria tem que sair, encantamento tem que sair. Por quê? Porque ele está entrando, ele está entrando, ele está entrando. Está entrando aí na sua casa, está entrando, está entrando, está entrando. Fala para o seu irmão assim: Zaqueu não fez confusão no culto, ele só transferiu o culto da rua para a casa dele. Fala para o seu irmão: você quer transferir esse culto lá para a sua casa hoje? Pergunta a ele: você quer ficar só aqui ou você quer levar para a sua casa também? Porque o que você faz aqui é o que reflete lá na sua casa. A sua entrega aqui é o que vai acontecer lá. Você não está vendo nada, mas o mundo espiritual, ele está se revelando. Há uma guerra espiritual. Nessa guerra, irmão, Jesus está lutando por você nessa guerra espiritual. Sabe quando você chega aqui e fala: Senhor, toma aquele esposo nas tuas mãos, toma aquele filho nas tuas mãos. Tu acha que o mundo espiritual está parado, irmão? É ruim. Deus está enviando anjo, Deus está cortando laço, Deus está tirando embaraço, Deus está libertando, Deus está salvando, Deus está levantando, Deus está restaurando. Só quem crê levanta a tua mão para adorar. Aí me pergunta, me confirma? Te confirmo. Centurião chega até Jesus. Jesus, olha, estou com um camarada aí e ele está doente. Ele está lá doente na minha casa. Só que ele é tão obediente. Eu mando ir, ele vai. Eu mando fazer, ele faz. Só que tem um problema. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, debaixo do meu teto. Mas diga somente uma palavra e ele será curado. Jesus disse: quando você chegar na sua casa, já está curado. Porque Jesus faz em distância e grande distância. Tu está aqui, mas se você disser uma palavra para Deus, Deus vai dizer uma palavra que vai mudar lá. Você não entendeu isso? O que você vai fazer hoje aqui no culto vai mudar a tua história. E quando aquele homem chegou e disse, olhou, o servo estava levantado, curado, e disse: peraí, qual foi a hora que ele se levantou? Foi na hora X, e foi a hora que ele estava falando com Jesus. Depende do tamanho da sua entrega, será o tamanho do seu resultado. Grande resultado vem de tamanho entrega com Deus. Mas fala para o seu irmão: depois do culto vai acontecer algo sobrenatural. Mas fala para ele: também é possível acontecer no culto, porque o paralítico foi curado no culto. Zaqueu recebeu no culto. A mulher do fluxo de sangue recebeu no culto. Mas por que ela recebeu? Porque ela encarou a multidão. Ela fez aquilo que ninguém fez. E Zaqueu também fez aquilo que ninguém estava fazendo. Irmão, deixa eu te dar uma chave aqui para você, para virar
o teu 2026, faça para Deus aquilo que nunca você fez, ou aquilo que nunca ninguém fez. Não faça aquilo que os outros estão fazendo, não imita ninguém. Agora faça para Deus aquilo que você nunca fez, e você vai ver o que Deus vai fazer para você, aquilo que Ele nunca fez na sua vida. Só que a Bíblia vai dizer que, me ajuda aí, irmão, a multidão que recebeu a multiplicação dos pães, Jesus multiplica os pães. Só que algo interessante aqui é que, quando eles trouxeram 5 pães e 2 peixinhos, que era só 5 pães e 2 peixinhos, eles dão a Jesus. E Jesus, mesmo sendo 5 pães e 2 peixinhos, ele levanta e dá graça. Mesmo o pouco que estava na mão de Jesus, que tem o poder de multiplicar, ele vai dar o quê? Graça. Ele deu graça pelo pouco, porque quem dá graça pelo pouco, recebe o muito. Lembra que eu te falei, quando você olha para aquilo que você, vai atrás daquilo que você não tem, você já não percebe aquilo que você já tem, de algo que já está na tua mão. Lembra de Moisés? Moisés desesperado, o povo ali encurralando Moisés, falou: Moisés, vai morrer. Então, rapaz, Moisés, o que você tem na mão? Eu só tenho um cajado. É isso que eu quero usar. Mas como se eu vou usar? Você vai tocar nas águas e as águas vão se abrir. Irmão, você não precisa de mais nada, você já tem tudo aquilo que você quer. Você já tem Jesus na sua vida. Você já tem a graça na sua vida. Você já tem a palavra na sua vida, você já tem o Espírito Santo na sua vida. Basta você crer e acreditar que vai acontecer um milagre na sua vida, querido. O milagre já está em você, você não precisa de milagre, ele já faz parte da sua vida. E se ele faz parte da sua vida, tudo que você pedir no nome dele, crendo, você receberá. Levanta a tua mão para adorar. Por quê? Porque se você crer, você vai receber. Jesus reparte, e o que vai multiplicar é pelas mãos dos discípulos, porque o que está nas tuas mãos é que vai multiplicar. Agora tinha que usar a fé. Por quê? Porque Jesus pega, dá graça e dá na mão deles para repartir, e a fé deles vai ter que pôr em ação agora. Por quê? Porque Jesus está usando algo pouco para transformar no muito. Porque se você crer, verás a glória de Deus. Tem que crer, irmão. E a organização do culto é: vamos separar o povo, vamos colocar sentado. Por quê? Porque a organização faz com que a multiplicação aconteça. A gente quer multiplicação, mas não quer organização. O organizar é tão difícil, mas para receber você acha que é tão fácil. Não é fácil, você tem que organizar primeiro para depois receber. Então Jesus faz a ordem. A ordem é: bota o povo, separa o povo direitinho, bonitinho. E o povo também tinha que crer. Por quê? Porque eles só estão vendo 5 pães e 2 peixinhos. Mas a gente não anda por vista, a gente anda por fé. E a fé é o forte fundamento das coisas que não se vê, mas a qual se espera. Eles estão vendo 5 pães e 2 peixinhos, mas Jesus está falando: eu vou multiplicar isso. Então eles estão vindo pelaquilo que eles estão vendo, eles estão indo pelaquilo que eles estão crendo. Então o milagre vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus reparte, eles comem, e depois que eles comem, ainda sobra. Fala para o seu irmão: o pouco é multiplicado e ainda sobra. Só que André disse assim: só tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para essa grande multidão? É no pouco, rapaz, que Deus quer te usar, e você não está entendendo o negócio. Não é no muito que Deus quer te usar. Deus quer usar o pouco que você tem para mostrar o poder que Ele tem sobre a sua vida. Elias chega na casa de uma mulher que está desesperada, e a mente dela é: eu vou morrer, eu vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Aí a Bíblia diz que Elias encontra com ela e fala assim: ó, vai lá e faz um bolo pequeno para mim comer, e depois você e teu filho comem.
E ela disse assim, ó, a tua serva não tem nada, só tem um punhado de farinha e uma botijazinha de água. Como será isso? Aí o profeta diz, ó, assim diz o Senhor pela minha boca, a farinha na panela não vai se acabar, e o azeite na botija não vai faltar. A Bíblia diz, creia nos profetas de Deus e prosperará. Aquela mulher creu no profeta, foi lá, fez o bolo, trouxe para o profeta comeu, e ainda aquele tempo todo, antes de cair a água, ela comeu e bebeu, porque Deus multiplicou sobre a vida dela. Mas olha só, a tua serva não tem nada, só tem um punhado de farinha, mas o pouco que ela tinha, Deus usou para multiplicar. A Bíblia diz que uma mulher, a viúva, e ela estava com a dívida com os credores, e Eliseu disse para ela, o que você tem em casa? Ela disse, eu só tenho uma botija de azeite. Uma botija, irmão, você sabe o que é uma botija, irmão? Não é nem uma vasilha de azeite, não é nem um frasco. Quando se fala botija é uma coisa pequenininha, né? Assim, na nossa cidade é assim, no Brasil que a gente fala botija, é assim, né? Ela disse, ó, eu só tenho uma botijazinha de azeite. Aí o profeta disse para ela assim, ó, você vai lá na sua casa, vai fechar a porta do seu quarto, vai pegar essa botija pequenininha, vai mandar os teus filhos pegar a vasilha emprestada com os seus vizinhos, vai derramar sobre ela, e Deus vai multiplicar esse azeite. A Bíblia diz que a mulher fez o quê? Fechou a porta do quarto, pegou o quê? A botija de azeite, derramou sobre as vasilhas, e a Bíblia vai dizer que uma quantidade de azeite desceu sobre aquela casa, que ela foi enchendo as vasilhas de azeite, enchendo as vasilhas de azeite, enchendo as vasilhas de azeite, enchendo a vasilha de azeite, os filhos trazendo vasilha, e ela enchendo as vasilhas de azeite, e a Bíblia vai dizer que só parou o azeite, porque os filhos disseram assim, não tem mais vasilha. Por quê? Porque se tivesse vasilha ainda tinha azeite. Se tivesse, olha, presta atenção, se tivesse vasilha ainda tinha azeite. Por quê? Porque a multiplicação era tão grande que estava jorrando azeite na cara daquela mulher. Ela só tinha uma botija, mas o profeta disse, vai lá no seu secreto e faz o que eu estou te falando, que Deus vai multiplicar. E os filhos pegando vasilha e o azeite caindo. Por quê? Porque enquanto tem vaso, tem azeite para descer. Enquanto tem vaso, tem azeite para descer. Eu acho que você não pegou ainda. Você chegou na cadoleiro. Eu não sei como é que está teu vaso, mas Deus está dizendo, destampa a tampa do teu vaso, porque tem azeite para descer sobre a sua casa. Tem azeite para descer. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Tem vaso aí, tem vaso. A Bíblia diz que há 3 tipos de vaso: vaso de ouro, vaso de bronze e vaso de barro. Mas o melhor vaso não é o de ouro. Por quê? Porque o de ouro brilha, mas ele derrete. Não é o de prata, querido. Por quê? Porque o de prata derrete também. Mas o de barro ele pode quebrar, mas o oleiro coloca ele na roda de novo e come. Ai, cholabacandarácia, pode quebrar, mas o oleiro põe na roda e começa a fazer novo vaso. Tem vaso aqui, tem vaso. Se tem vaso, tem azeite. Se tem azeite, tem presença. Se tem presença, tem língua de estranha. Se tem língua de estranha, tem manifestação de Deus. E o horário já está em vermelho. Essa multidão, ela recebe. Jesus pega os discípulos, põe dentro do barco, e eles atravessam para o outro lado, por lá, lugar chamado Cafarnaum. Dessa cidade aonde Jesus estava para Cafarnaum era exatamente 18 km. Jesus sobe ao monte, o discípulo entra no barco, os discípulos estão navegando, e o texto diz que eles enfrentam uma tempestade, só que Jesus está no monte. Nessa tempestade, Jesus desce do monte,
vai por cima das águas, sobe em cima do barco, a tempestade se acalma e eles chegam lá do outro lado. Só que a multidão que ali estava, elas perceberam que Jesus não tinha subido no barco com os discípulos. E quando a multidão foi a pé, olha só, a multidão foi a pé, atravessando a pé, para ir lá do outro lado. Os discípulos estão no barco, mas a multidão está a pé, não vê a dificuldade para chegar até lá, não vê o tamanho do percurso para chegar até lá, não vê o tamanho do cansaço para chegar até lá, não vê impedimento nem empecilho para chegar até lá. Por quê? Porque o que eles querem é Jesus. E quem quer Jesus, querido, não tem distância para ele. Ele vem de carro, vem de moto, vem a pé, vem na chuva, vem no vento, vem na tempestade. O que ele quer é estar perto de Jesus. Então a multidão vai a pé, e quando eles chegam lá, quem eles encontram? Jesus. Quem eles encontraram lá? Jesus. Aí disseram: mestre, como o senhor chegou aqui? A intenção deles é: nós viemos a pé, o senhor não estava no barco, e como o senhor chegou aqui primeiro que nós? Porque antes dele chegar lá, Jesus já estava. Já você não pegou isso? Por mais que eles não viram Jesus subir no barco, mas quando eles chegaram lá, Jesus lá já estava. Você saiu da sua casa, não sei o tamanho da distância que você levou para chegar até aqui. Eu não sei a distância da igreja para a sua casa, mas quando você chegou aqui, Jesus já estava. Quando você chegou aqui, Jesus já estava. Ele estava te esperando para ver o tamanho do glória que você vai dar. Ele estava te esperando para ver o que você entregar nessa noite para Ele. Ele estava te esperando para ver o quanto você ia adorar Ele nessa tarde. Ele já estava te esperando para ver o quanto você quer receber dEle. Por quê? Porque antes de você chegar aqui, Ele já estava. Aí Jesus tem uma conclusão. Qual é a conclusão de Jesus? Essa multidão, eles não só quer milagre. Jesus disse: eu entendi, vocês não querem só milagre. Por quê? Porque vocês viram milagre, vocês viram o cego, vocês viram o paralítico andar, mas eu entendi que vocês não querem só milagre. Por quê? Porque para vocês rodear isso tudo a pé, para chegar até aqui, eu sei que vocês querem. E Senhor, o que nós queremos? Nós queremos pão. Nós queremos pão. Aí Jesus disse: sabe por causa de que vocês estão aqui? Porque eu dei pão a vocês e vocês saciaram a sua fome. Eu acho que você não pegou isso. Sabe por que você está aqui? Porque você comeu do pão da vida. Sabe por que você está aqui? Porque Ele saciou a tua sede. E quem come do pão, quem bebe da água, nunca mais terá sede e nunca mais terá fome. Sabe o que é isso? A vontade, o desejo de estar na presença de Deus. Isso está em você. Você não consegue ficar sem Ele, ficar longe dEle, ficar distante dEle. Você quer estar perto, você quer estar perto, você quer estar junto, você quer estar daí. Quem já pisou no santo dos santos não aguenta ficar longe dele. Sabe que a multidão está dizendo: nós já saciamos a nossa fome, mas nós vamos atrás dele, vamos atrás dele. Se ele cultuar lá do outro lado, eu vou com ele, eu vou com ele. Se ele atravessar o mar, eu vou com ele também, eu vou com ele. Mas se o terreno tiver, aleluia, para um buraco, não tem problema, nós passamos pelos buracos, mas nós vamos assim mesmo, nós vamos. Mas se o mar não se abrir, nós passamos por cima do mar, porque ele vai nos dar a possibilidade. Mas se o mar ficar bravio, não tem problema, ele vai acalmar o mar. Nós vamos. Sabe o que é isso, querido? É alguém que quer estar onde Jesus está. Pode ficar de pé para mim terminar, senão vira vigília. E o melhor lugar para estar é onde Jesus está. Eles entenderam isso. Quero chamar aqui o Ministério Louvor, amém? O melhor lugar para estar é onde Jesus está.
E eles entenderam: olha, nós não podemos ficar longe dele. Jesus entendeu e disse assim: essa multidão não quer só milagre. Por quê? Porque quem quer milagre, ele recebe e vai embora. Quem quer milagre entra numa campanha, ele pede alguma coisa a Deus, recebe, nunca mais volta à igreja. Quem quer milagre é alguém que recebe, vem aqui, recebe algo da parte de Deus, ele some no mapa. Mas quem quer Jesus, ele está todos os dias na casa do Senhor. Ele faz como Davi: Senhor, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E habitarei na casa do Senhor por longos dias da minha vida. Ele faz igual Davi: Senhor, não me retire da tua presença e não tire de mim o teu Espírito Santo, mas torne-me da alegria da salvação, porque eu ensinarei o estrangueçor o teu caminho e os pecadores a ti se converterão. Qual é o melhor lugar para estar? É na casa do Senhor. O salmista disse: na casa do Senhor há fartura de alegria. Jesus disse: vocês não querem só milagre, não, vocês saciaram pelo pão da vida. O que vocês querem? Vocês querem o pão da vida. Existia, olhe para cá, 3 árvores, e elas começaram a conversar entre si, e disseram assim: o que você quer ser quando o lenhador vir cortar você? E uma disse assim: eu quero ser um baú muito grande, e eu quero que esse baú guarde toda a riqueza dentro dele: ouro, prata, bronze, esmirra, safira. Aí perguntou ao outro: e você, o que quer ser? Ela disse: eu quero ser um grande barco para navegar pelo mar. E a outra disse: o que você quer ser? Eu não quero ser poldada e não quero ser cortada, mas eu quero crescer, 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 até alcançar o céu. Só que chegou um tempo que o lenhador veio e cortou a primeira, Diego. E quando cortou ela, pegaram ela, colocaram ela dentro de uma manjedoura, e dentro dela colocaram Jesus. E a segunda realmente fizeram um grande barco. Um belo dia, esse barco está na praia, e é o barco de Pedro, Simão. E Jesus fala assim: deixa eu pegar o seu barco. E ele disse assim: pode subir no meu barco. E Jesus subiu nesse barco, começou a pregar. Mas irmão, e a terceira? A terceira, ela foi cortada em 2 pedaços, jogado no canto. Só que um belo dia precisaram dela. Depois de Pilato ter matado Jesus, depois de ter entregado Jesus, chicoteado Jesus, eles lembraram, pegaram essa madeira, como cortaram em 2, fizeram uma cruz, colocaram esse homem pendurado sobre ela, e ao fim da sua vida, Jesus disse: Telestai, está consumado. E o véu se rasgou, e o céu se abriu, e aquela madeira alcançou, foi o céu. Sabe o que Deus está dizendo? Você não precisa, aleluia, acumular coisa aqui nessa terra, porque a primeira recebeu o que ninguém poderia receber, que era o nascimento de Jesus, aquele que ia pisar na cabeça da serpente. A segunda recebeu aquilo também que todo mundo queria receber na navegação da sua vida: Jesus na proa do teu barco. E a terceira recebeu aquele que morreu ao primeiro dia e ao terceiro dia ressuscitou. O que você precisa receber hoje não é ouro, não é estátua, não é aplauso. O que você precisa receber é Jesus, é Jesus, é Jesus na sua vida, na sua vida.
Eu não corro atrás de milagre, eu não corro atrás de ouro e prata, mas eu quero pão, eu quero água, eu quero a palavra, eu quero a unção, eu quero o Espírito Santo, eu quero a direção, eu quero morar no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu. Esse é o limite, esse é o limite. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Você que quer receber Ele na sua vida, você que está aqui hoje e quer receber Jesus, vem aqui, vem aqui. Ou melhor, entra na minha casa. Só um minutinho, por favor, só um minutinho para terminar. Você que está aqui e quer receber esse Deus na sua vida, levanta tuas mãos em nome de Jesus. Olha, eu vim aqui e quero receber Jesus na minha vida. Você que nunca confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador e quer entregar a sua vida para Jesus aqui hoje, eu sei que Deus falou com você, a palavra falou com você. Levanta a tua mão assim que eu quero te conhecer. Tem um irmão aqui, levanta a tua mão. Irmão aqui, em nome de Jesus. Quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Bate palma para Jesus, amém? Vem aqui, meu amado, vem aqui. Vem aqui. Tem mais alguém aqui? Tem mais? O culto vai terminar, irmão. Não perde a oportunidade. Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem? Levanta a tua mão que eu quero te conhecer. Deixa eu contar uma história para você. Há 20 anos atrás eu falei assim para minha esposa: eu vou aceitar Jesus. Irmão, eu estava envolvido com tanta coisa. E eu fui na igreja para aceitar Jesus e não aceitei. Cheguei em casa, falei para minha esposa assim: não aceitei Jesus, mas amanhã eu vou ir. Porque o diabo falava assim para mim: o que você vai aceitar Jesus para quê? Você não sabe nada. Você não sabe ler, não sabe escrever, não sabe pregar, não sabe falar. Para que você vai aceitar Jesus? O diabo me diminuindo, que é isso que ele faz. E eu falei assim: é verdade, eu vou aceitar Jesus não. Fui para casa, eu falei para minha esposa assim: ó, hoje eu não aceitei Jesus, mas amanhã eu vou voltar e vou aceitar Jesus. Aí eu entrei no culto, varão, na outra semana, o pastor estava pregando, e eu conhecia a liturgia de culto. O culto começa, mas ele tem, você consegue ver aonde o culto vai terminar. E eu conhecia a liturgia de culto. E o pastor, nada de me chamar para aceitar Jesus. Sabe o que eu fiz? No meio da multidão, falei: pastor, eu vim aqui aceitar Jesus. E vou dizer uma coisa para você: eu não me arrependo. Mas irmão, eu tenho que largar tudo para aceitar Jesus. Venha como está. Porque quando você aceitar Jesus, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Aquilo que não é dele, Ele vai tirar da sua vida. Ele vai limpar você, vai botar veste nova em você, vai trabalhar na sua vida. Irmão, não importa, vou aceitar Jesus hoje, vou continuar fazendo a mesma coisa? Não, deixa Ele tomar conta do seu barco. Só aceite Ele como único e suficiente Salvador. E aí você vai ver o que Ele vai fazer sobre a sua vida. Tem corajoso aqui para aceitar Jesus hoje? Tem? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu sei que tem, irmão, mas eu não vou ficar insistindo, porque vai virar vigília. Vai virar vigília, amém? O Ministério de Louvor vai louvar, e vai ser o tempo que você vai ter para aceitar Jesus. O Ministério de Louvor vai louvar, eu vou orar pelo irmão, e como eu estou incabível para orar pelo final, eu vou finalizar o culto, e Deus está te dando a oportunidade para você aceitar Ele aqui hoje, amém? O Ministério de Louvor, pode louvar em nome de Jesus. Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre. Senti, eu sou tão frágil, tua mão me sustenta de pé.
mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que tu podes, Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Toma posse nessa noite, Senhor. A cura que eu preciso, eu tomo posse do milagre, Senhor. Posse. Eu tomo posse do milagre nessa noite. A minha bênção, Senhor. Toca, Senhor, a ponta da cabeça, a planta dos pés. Abra as mãos para toca, Senhor, no tato, toca no paladar, toca na audição, toca na visão. Toca, meu Senhor, agora, Senhor, em cada parte do corpo. Senhor, joga por terra, Pai, todo mal, Senhor. Meu Deus, joga por terra toda enfermidade. Enfermidade na alma, enfermidade no corpo, enfermidade no sangue. Deus, nós recebemos, Senhor, a tua cura, Senhor. A cura espiritual, Senhor amado. Meu Deus, começa, Pai, a tocar agora, Senhor. Repreenda, Pai, o câncer. Repreenda, meu Senhor, todo mal, Senhor amado, sobre o corpo, sobre a mente, Senhor. Meu Pai querido, derrama a cura sobre a tua igreja. Derrama a cura sobre a tua igreja, Senhor. Meu Deus do Senhor, os médicos dos médicos. O Senhor opera onde o homem não opera, Senhor. Meu Deus, começa, Pai querido, jogar por terra, Senhor, todo mal, Senhor amado, todo mal na saúde, na mente, a depressão. Meu Deus, joga por terra nessa noite. Meu Deus, joga por terra nessa noite, Pai querido. Pai, todo pico de papagaio, todo desvio na coluna, Senhor. Meu Deus, toda doença renal, Senhor. Toda doença, meu Deus, que tenta, Pai, atingir a tua igreja. Pelas suas pisaduras, Pai, nós fomos curados. O Senhor levou nossa enfermidade sobre si. Põe a mão na sua enfermidade aí. Põe a mão na sua enfermidade. Põe a mão na sua enfermidade. Deus, eu te peço, Pai, uma ordem agora. Meu Deus, que vem agora, Senhor, sumir, Pai, caroços. Aonde tiver, Senhor, caroços agora no corpo, vem assumir. Alabacandarabachandarácia. Meu Deus, joga essa enfermidade por terra agora. Caroço, vem assumir no seio. Vem assumir no corpo. Vem assumir agora todo caroços. Meu Deus, toda enfermidade, Senhor. Meu Deus, esse diagnóstico, Pai, que ele recebeu dos médicos. Meu Deus amado, de enfermidade, Pai, eu te peço, Senhor, que venha cair por terra agora. E que todo mal, Senhor, todo mal, venha cair por terra agora. E a tua igreja venha ser curada, sanada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bate palma para Jesus, amém.